4 horas e vamos agora para o debate das autárquicas, a contar para o município do Sabugal, moderação de Luís Martins. Boa tarde, este é o 11º debate que a Rádio Altitude está a promover no âmbito das eleições autárquicas de 12 de outubro. Na véspera do arranque da campanha, que começa esta terça-feira, vamos ouvir os candidatos à Câmara do Sabugal. O Conselho tinha, no final de 2024, 11.290 residentes, segundo os dados da Pordata. A variação populacional entre 2021 e 2024 foi negativa. Neste período, o Conselho perdeu 64 pessoas, apresentando um saldo natural negativo que foi superior ao saldo migratório. Para estas eleições autárquicas estão inscritos 11.408 eleitores. Em 2021 eram 12.572. De acordo com a Pordata, a população do Sabugal diminuiu 0,6% e registrou um ligeiro rejuvenescimento entre 2021 e 2024. O rácio entre o número de idosos, as pessoas com 65 ou mais anos, e o número de jovens com menos de 15 anos passou de 5,94 em 2021 para 5,64 em 2024. Ou seja, há uma ligeira subida da população jovem. Em termos económicos, o Conselho Raiano do Sabugal tem 1.418 empresas, das quais 1.401 são microempresas, 16 são pequenas empresas e há uma média empresa. No Sabugal não existem grandes empresas, de acordo com a Pordata. A agricultura e a produção animal emprega cerca de 18,4% de pessoas, logo seguida do comércio a retalho, com 14,5% de empregados, do comércio por grosso, com 10,3%. A taxa de desemprego era de 3,4% em 2024. Em 2021, o social-democrata Vítor Proença venceu as autárquicas com 47% dos votos e conseguiu a maioria no Executivo ao eleger 4 vereadores. O PS, que candidatou Vítor Cavaleiro, obteve 40,2% e elegeu 3 vereadores. O CDS foi a terceira força política mais votada, com 4,1% de votos, e o Chega obteve 2,8%. 4 anos depois, às eleições de 12 de outubro concorrem à Câmara do Sabugal Francisco Barros do Chega, Maria Rodrigues da CDU, Paulo Leitão Batista do PS e Vítor Proença do PSD. Maria Rodrigues da CDU não pôde participar neste debate devido a compromissos profissionais. Bem-vindos a todos. O sorteio que fizemos há pouco ditou que o primeiro a intervir é Paulo Leitão Batista do PS, seguido de Francisco Barros do Chega e de Vítor Proença do PSD. No final, o primeiro a falar vai ser novamente Paulo Leitão Batista, de acordo com o sorteio também já realizado. Ora bem, Paulo Leitão Batista, a primeira questão, por que se candidata a estas eleições autárquicas? Bem, eu candidato-me porque gosto da minha terra e sempre me interessei pelo futuro que a mesma tinha e considero que é momento de facto, dar um novo rumo ao Concelho de Sabugal, de apostar no desenvolvimento a sério e parar com um clima, ou melhor, com uma sucessão de presidências do PSD, que são 7 seguidas, portanto, há muitos anos, desde há 28 anos precisamente, é a altura de facto, haver uma mudança que possa dar um novo impulso ao Concelho de Sabugal. Essa é a razão pela qual aceitei candidatar-me e pela qual tudo farei para dar uma nova esperança ao Concelho de Sabugal. Francisco Barros, a mesma pergunta, por que se candidata? Boa tarde. Primeiro queria cumprimentar os meus colegas de painel, o Vítor Proença e o Paulo Leitão Batista, e cumprimentar o auditório todo e também os senhores jornalistas e técnicos que aqui estão. Eu aceitei ser candidato à Câmara de Sabugal depois de ter, enfim, começando pelo princípio, eu tinha ligações antigas com a Sortalha, portanto com o Concelho de Sabugal. Entretanto, a vida profissional afastou-me um bocado e tive a oportunidade de poder voltar há 4 anos, cerca de 4 anos para cá, e tenho acompanhado a vida no Sabugal, o cotidiano do Sabugal. A minha ideia não era candidatar-me à Câmara de Sabugal, mas deparei-me com uma situação que várias vezes me foi apresentada por algumas pessoas como de alguma falta de liberdade das pessoas poderem expressar a sua opinião política. Não se percebia bem porque é que as pessoas tinham receio de poder falar abertamente de política, e depois eu percebi
pelo que me foi sendo dito nas várias freguesias, enfim, percorri o concelho, que havia, aliás, como já disse o Paulo Batista, uma nomenclatura que desde há 28 anos para cá domina. Isto não é pejorativo, porque isto é um bocadinho a natureza humana. Há 28 anos que o PST governa o concelho e é normal que se vão instalando interesses. E com esses interesses é normal que vá havendo uma tensão entre as pessoas que dirigem o concelho e a população. E, portanto, havia algum afastamento das pessoas relativamente, enfim, às pessoas que dirigem a Câmara hoje em dia. E, por outro lado, é um concelho com que crescentemente me identifico e onde vivo hoje em dia, e acho que tinha a obrigação de poder dar uma contribuição. Foi por isso que eu avancei com o desafio que me foi feito pelo Chega, e acho que vai ser um desafio interessante e importante. Eu não falo a nível pessoal, mas sobretudo para o Conselho, porque eu acho que estas eleições vão marcar definitivamente uma diferença, espero eu pela positiva, no Conselho do Sabugal. Vítor Proença, porque ser candidata neste caso. Muito boa tarde, cumprimentar os meus colegas de painel, o Afonso Francisco Barros do Chega, o Paulo Leitão Batista do Partido Socialista, e também cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Altitude, uma rádio com 77 anos de existência, uma rádio que é uma referência no território. Cumprimentar todos os eleitores de Sabugal, cumprimentar toda a diáspora que também nos está a ouvir por esse país e por esse mundo fora. E indo diretamente à pergunta, candidato-me porque gosto do meu território, amo o meu território. E também me candidato porque há 4 anos apresentei-me com um programa eleitoral que tenho aqui, que ainda não consegui realizar na sua íntegra. É um programa eleitoral muito focado no que são os planos estratégicos de desenvolvimento para o território, nomeadamente o plano estratégico do Sabugal, o PT 2030 no âmbito da CIM, onde podemos ir financiar-nos, e é nessa perspectiva que me candidato. Obviamente me candidato também com um novo programa que vai dar continuidade a este, e também sinto todos os dias na população esse anseio, esse pedido de que, obviamente, deve dar continuidade ao trabalho que tenho vindo a desenvolver ao longo destes anos e que tem sido reconhecido muito próximo dos nossos eleitores. E também, já agora, fazer aqui um pequeno parênteses relativamente ao que os dois candidatos disseram, da questão do PST estar no governo há 28 anos. Há 28 anos, com 4 presidentes, 7 equipas diferentes, e obviamente que o que é facto é que estamos há 20 anos é porque o eleitor nos deu essa confiança. E enquanto tivermos a velha máxima, um eleitor, um voto, ou um homem, um voto, é o povo quem mais ordena. E foi o que aconteceu. O povo tem-nos dado essa confiança, porque governámos bem, executámos os nossos programas. Este programa que está aqui foi executado a 80% na íntegra. Desafio a quem quiser ir ver se não está executado a 80% na íntegra. Se calhar pouca gente pode dizer isso. E, portanto, é isso que motiva. É a motivação, é o gosto pelo Conselho. Vivo no Conselho há 35 anos. Vivo todos os dias esta vivência. Partilho todos os dias os problemas com a população, e é isso que me motiva novamente a recandidatar-me à presidência da Câmara Municipal de Sabugal. Paulo Leitão Batista, qual é o principal do Conselho para si, o principal problema do Conselho para si, e como vai resolver se for eleito Presidente da Câmara do Sabugal? Bem, o Conselho está cheio de problemas. Um dos principais são as acessibilidades. E é curioso, o Vítor falou aqui de 28 anos de presidências do PSD, 7 mandatos, está exatamente igual para quando, da altura, ou melhor, desde a altura em que o PSD entrou. Não houve avanço nenhum no que toca às acessibilidades. Estamos longe de tudo. Passam-nos 2 autoestradas ao lado e não temos maneira de lá chegar. Andaram a tentar, numa aventura, chegar à autoestrada A23, gastaram lá dinheiro, enterraram o dinheiro. Não gastámos 4 milhões de euros. Andou lá perto, mas gostava de saber quando, com documentos, e não com declarações avulsas. Não há problema nenhum. Isso é bonito. Se me facultasse os documentos. Não os facultas porque não os tens. Mas de qualquer forma, o que interessa é isto. Foram enterrados milhões de euros numa solução que nunca deu em nada. E agora abandonaram, não faz conta que nunca ali estiveram. Pronto. Entretanto, para a Guarda também não fizeram nada. É importante chegar à Guarda e não houve nada. Agora parece que vai haver uma requalificação de que falam. Começou em 2021,
um protocolo com as infraestruturas de Portugal. A Câmara tinha a responsabilidade de apresentar o projeto, nunca o apresentou. Passou este tempo todo, não tem projeto. Bom, e aquilo nunca avançou. Entretanto, veio este governo, talvez por ser governo do PSD, avança em milhões e milhões. Já vai em 21 milhões. Mas o projeto continua sem dar, digamos, sem contornar as localidades, sem variantes. E numa entrevista anterior, o Vítor já confirmou, não vai haver variantes. Mas veio à Guarda assinar um protocolo com o Presidente da Câmara da Guarda e as infraestruturas de Portugal para precisamente requalificar aquela estrada. E é curioso, porque no mesmo ato, o Presidente da Câmara da Guarda assina com as infraestruturas de Portugal um protocolo para 2 variantes à Guarda, dos Galegos e da Sequeira, para chegar ao Porto Seco. E quer dizer, negam-se variantes, o Sabugal está a 30 km. E no mesmo ato, o Presidente da Câmara de Sabugal assiste ao Presidente da Câmara da Guarda, que está praticamente dentro do perímetro urbano, ou está perto do Porto Seco, a ter direito a variantes. E é por isto que o Conselho não evolui. Um Presidente de Câmara não é um mero funcionário, é eleito pelo povo. E como eleito pelo povo, o Vítor Proença devia dar um murro naquela mesa ou devia ter abandonado aquela cerimónia. Porque não se pode admitir que um Conselho como o nosso esteja distante do Porto Seco e não se possa desenvolver porque é difícil chegar à Guarda e é difícil chegar ao Porto Seco. E, portanto, o problema das acessibilidades é um problema gravíssimo que nós vamos resolver porque em 28 anos não foi dado o único passo positivo para resolver o problema das acessibilidades. E como é que o vai resolver? Como é que vai resolver esse problema? Desde logo, resolvendo o problema do acesso à Guarda com variantes àquelas localidades. Isto tem que ser conseguido. Um Presidente de Câmara não é um funcionário. Um Presidente de Câmara é eleito pelo povo e fala em nome do povo, indigna-se em nome do povo e tem legitimidade democrática para exigir que o seu território seja tratado como os outros são. E iremos exigir variantes àquelas localidades para podermos chegar rapidamente ao Porto Seco, chegar rapidamente a 2 ferrovias, Beira Alta e Beira Baixa, e chegar a 2 autoestradas. Para nós isso é absolutamente fundamental e vamos apostar em que efetivamente essa requalificação se faça, mas na verdade em benefício do Conselho de Sabugal. A Guarda não quer chegar depressa ao Sabugal, não tem necessidade nenhuma de lá ir, mas nós queremos chegar depressa à Guarda, queremos chegar depressa ao Porto Seco, queremos chegar depressa às vias rápidas ou autoestradas e às ferrovias, e para isso temos de lutar e vamos lutar afincadamente. Francisco Barros, a mesma questão. Qual é o principal problema para si do Conselho e como o vai resolver se for eleito Presidente da Câmara de Sabugal? Bom, antes de mais, pegando em algumas coisas que disse o Vítor diz que houve 7 presidentes de Câmara desde há 28 anos, mas o Vítor está lá para aí há 20. Porque o Vítor foi chefe de gabinete, depois foi vereador, depois foi vice-presidente, agora é presidente. Portanto, o Vítor tem responsabilidade total enquanto presidente de Câmara na inação que tem havido durante este tempo todo. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Vítor, na entrevista que deu à Rádio Fronteira, disse pura e simplesmente, assumiu publicamente que a A23, a ligação à A23 não era uma prioridade. Portanto, arrumou o assunto, foi tipo um veto de gaveta para a A23. Na ligação à Guarda, é extraordinário como é que se aceita fazer um redesenhamento de curvas com as vias a passarem dentro das localidades, aumentando a velocidade de circulação, mas continuando no meio das localidades. Portanto, além de ser completamente descabido dizer que são 21 milhões, porque não são, porque o custo para a ligação, esta ligação que o Vítor anunciou do Sabugal à Guarda é uma coisa para ir para os 5 milhões, não são os 21 milhões, para aí 5 milhões se for, faz um problema que é, aumenta o risco para as pessoas que vivem nas localidades com o trânsito a circular mais depressa. Isto é relativamente àquilo que foi dito. Agora, em relação àquilo que é importante fazer num primeiro instante na Câmara. A Câmara, ninguém sabe o estado em que está. Só provavelmente o Vítor é que sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que é que a Câmara faz, nem como é que faz, não se sabe nada. Portanto, o que nós vamos propor, enfim, esperando, ganhando ou não ganhando a Câmara, o que nós vamos propor é que seja feita uma auditoria externa, uma auditoria forense externa à Câmara de Sabugal. Tem que se saber o que é que foi feito durante este tempo todo, com especial impacto, evidente, no último mandato, mas também para trás, se for o caso. As pessoas, os sabugalenses, têm o direito de saber o que é que a Câmara tem dado a fazer com o dinheiro deles. O dinheiro não é da Câmara, não há dinheiros públicos, o dinheiro é privado. O dinheiro que a Câmara dispõe, os 30 milhões, resultam das coletas do Estado. Portanto, não é dinheiro
nem do Vítor, nem da Câmara, é dinheiro das pessoas. E tem que se dar conta às pessoas do que é que se faz com o dinheiro. Mas tem sido mal gasto, na sua opinião? Não sei, porque não sei onde é que tem sido gasto. Eu acho que ninguém verdadeiramente sabe. As únicas pessoas provavelmente que sabem é o Vítor e os vereadores do PSD. E, portanto, isto é a primeira coisa que nós vamos fazer. A partir daí, sabendo como é que está a Câmara, depois há muitas coisas, que provavelmente vamos falar à frente, podemos falar sobre elas. Ok. Vítor Proença, qual é o principal problema do Conselho, para quem está na Câmara, e como vai resolver se for reeleito? Obviamente que tenho que responder às questões que me foram aqui colocadas, aos ataques que me foram dirigidos, nomeadamente pelo Sr. Candidato do Partido Socialista, relativamente à questão da A23 e da ligação à Guarda. Primeiro, A23, na realidade não foram gastos 4 milhões de euros, como o Sr. Candidato do PS escreveu, e tem que ter cuidado com aquilo que diz, porque eu provo-lhe isso, sem problema nenhum. Quando quiser, vai à Câmara que eu provo-lhe e mostro os documentos. Não foram gastos. Foi um projeto realmente que não correu bem, obviamente que não correu bem, mas que nunca desistimos dele. Eu não interrompi, só favor, não me interromper. Interrompeu há pouco, é pena. Não interrompi, faz favor, não me interromper. Portanto, eu não desisti do projeto A23, não desisti. Obviamente que não desisti, continuarei a lutar por ele. Em tantos anos disseste Não, é a primeira. Não, tenho dito que isso. Agora, o que é facto é que a nossa ligação natural deve ser à Guarda. 28 anos. À Guarda. 28 anos à Guarda. E sabe porquê que a questão da A23 nunca avançou? Porquê? Um dia, quando eu escrever as minhas memórias, vai lá ficar escrito porque é que não avançou. E tem diretamente a ver com uma pessoa que é sua amiga e que realmente não quis que avançasse. Mas eu quando escrever as minhas memórias, mas isso fica para depois. Obviamente que a partir do momento... Não quero deixar já isso... Não quero. A partir do momento que realmente não conseguimos executar este projeto, obviamente que a ligação natural tem que ser à Guarda. Tínhamos um protocolo de gestão de 5 milhões de euros que realmente não dava para nada, feito ainda com o governo socialista. Obviamente. E muito bem, sim senhor, chamou-nos a Lisboa, assinámos um protocolo de 5 milhões. Obviamente, quando o PSD ganhou o governo, foi uma das primeiras coisas que eu tentei conquistar, foi melhorar esta questão, uma vez que a A23 está fora de questão, nem sequer está no plano rodoviário nacional. Mas vamos a conseguir colocar lá. Nem sequer lá está. Mas desistiu dela. O que é facto é que eu não o interrompi, só chamando a me interromper. Mas desistiu disso, anunciou isso na rádio. Não, mas eu não interrompi, desculpa lá, não interrompi, deixe-me falar. Está a falar a verdade, assuma isso. O que é facto é que virámos, obviamente, para a questão da ligação à Guarda. E porquê ligação à Guarda? Porquê ligação à Guarda? Como sabem, nós vamos ter um Porto Seco, que já está em construção, e temos a Pli ao lado. O Sabugal está, neste momento, a construir uma zona de localização empresarial com 22 lotes para a instalação de empresas, que vai ficar a cerca de 20 km do Porto Seco e da plataforma logística da Guarda. É dos poucos concelhos que vai ficar com uma situação privilegiada em termos de acesso ao Porto Seco e à plataforma logística da Guarda. E, obviamente, a questão... Eu na Guarda não mando. A Guarda não quer variantes às aldeias, porque não quer matar as aldeias. Obviamente que não. E vai ter as aldeias, vai ter... Foi o que disse ontem, tinha muitos amigos no governo e por isso é que tinha havido o protocolo para restaurar as vias. Não podias falar com os seus amigos em Lisboa. Se me continuar a interromper, eu vou ter que calar. Não, fala à vontade, mas eu posso, da mesma maneira que me pode interromper, pode-me interromper. Mas eu não quero interromper assim. Pois está bem, mas eu acho que de vez em quando é preciso. Não quero interromper assim. Mas eu não quero interromper assim. Mas eu não quero interrompê-lo assim. Então pronto, continuo. Não quero. Portanto, esta questão tem claramente a ver com uma questão estratégica de que vamos ficar a 20 km do Porto Seco da Guarda e da plataforma logística da Guarda. A questão das variantes é uma questão que está a ser já neste momento equacionada, e também não é verdade, Sr. Paulo sim, agora já não é verdade que o projeto não exista. O senhor é mentiroso. Em quê? O projeto existe. O projeto da estrada existe. O projeto da estrada existe. Não foi apresentado. O senhor disse aqui agora que não havia projeto. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Quer que lhe apresente? Quero que me mostre. Não quero que lhe traga aqui. Então, mas devia trazê-lo para dizer que existe, ninguém sabe. Já disse alguém que existe. Consulta as atas da Câmara que está lá. Está lá nas atas? Está lá nas atas da Câmara. Adjudicação. Adjudicação, está bem. Lá está uma Câmara transparente. Adjudicação. Desde 2021 que tinha a obrigação de apresentar o projeto, salvo erro, em 180 dias. 180 dias não foi isso que ficou a Câmara do Sabugal. Desde 2021. Mas quem é que lhe disse que não apresentou? O projeto não conseguiu executar. Foi adjudicado quando? Houve uma alteração de 5 milhões
para 15. Mas depois isso houve 15 para 21. para isso passaram 3 O projeto anos. teve que ser adaptado, obviamente. Passaram quase 4 anos para essa alteração. Ok, Onde é que está o relativamente projeto? relativamente a esta questão, é estratégico e nós conseguimos. O que é facto é que nos governos socialistas eu nunca consegui. Nem sequer conversa. O senhor não fez o projeto. Mas quem é que lhe disse assim que eu não fiz o projeto? Então saiu que não. Disseste agora, disseste que o Relativamente acabaste, àquilo que o senhor- acabaste de àquilo que o senhor- adjudicar. àquilo que o senhor- Há quanto tempo é que o O adjudicaste? projeto, Já já agora? está adjudicado há mais de um ano e meio. Então, mas isto foi em 2021, com o governo socialista. Mas o projeto, atenção, devido às alterações que houve, tem que ser alterado. Mas estas alterações foram agora. Na altura. Então, Ok, mas na altura era fica- 180 fica- dias fica- para fazer o projeto. ok. Não apresentaste o projeto, não adjudicaste. E agora vens-me aqui dizer Não adjudiquei. que eu sou O mentiroso. projeto está adjudicado. E chamaste-me mentiroso O dizendo projeto que está adjudicado. Você disse aqui que não havia projeto. Não é verdade. Há projeto. está adjudicado. E Há não empresa. há. Há empresa, Há não há. empresa. Não Há há. Está projeto. adjudicado. Está a ser tratado. Ah, Está em também projeto não há. de discussão neste momento. Então não me Está em chamaste projeto de mentiroso. discussão. Não me chamaste disse aqui, mentiroso eu porque não há. meio aqui nota que não havia projeto. Isso não é verdade. Não há. Onde Não é que ele está? Relativamente ao que o senhor Francisco Barros disse, 5 milhões e a estrada vai custar 20, eu não percebi essa questão. Não percebi. Que aquilo só Eu- custa 5. Eu percebo que não tenha percebido. Não, é que realmente... É porque quem anuncia que é 21 milhões, como se fosse 21 milhões para o Sabugal, uma de duas, ou está a brincar com as pessoas, ou então não sabe o que é que está a dizer, porque na realidade parece-me um bocadinho absurdo aquilo que foi. Mas enfim, mas continua com a sua resposta. Não, relativamente à questão das acessibilidades, acho que é uma questão importantíssima, é estratégica, e realmente dentro o projeto há de estar finalizado até final deste ano, é o contrato que temos com a empresa que está a fazer o projeto. O projeto no papel. O projeto há de ser apresentado até ao final deste ano, a obra há de estar em obra em 2027. Paulo Leitão Batista, as acessibilidades com certeza não são o único problema do Conselho. Haverá outros. Em termos económicos, por exemplo, qual é que é a sua proposta em termos de candidatura à Câmara do Sabugal? Bem, desde logo ficamos a saber que em termos de acessibilidades temos que esperar e foram 28 anos, esperemos que não sejam mais 28, para que haja uma solução, porque com esta governação estou em crer que não chegaremos lá. Mas, contudo, deixe-me só dizer que o Alto do Espinhal, fala agora aqui o Vítor do Alto do Espinhal, da zona empresarial, isto que ele está lá há mais de 10 anos. E ainda não fizeram nada, ainda nem sequer a urbanizaram, ou melhor, nem sequer a requalificaram para ser uma verdadeira zona empresarial, mas está a dizer que existe e que é agora. Pronto, acreditemos tudo que é agora. Entretanto, há mais problemas do que, naturalmente, as acessibilidades. O Conselho de Sabugal é um concelho eminentemente agrícola, a agricultura está na sua matriz, a ruralidade, e de facto é preciso apostar no desenvolvimento agrícola, nomeadamente no setor pecuário. Para isso temos projetos, temos ideias, temos um programa de irrigação do Concelho, temos uma barragem que irriga a Cova da Beira com a nossa água e não irriga o Concelho de Sabugal, vai ter que passar a irrigar também o Concelho de Sabugal, vamos ter que tratar disso e vamos ter que criar pequenas estruturas de retenção de água que com a barragem de Sabugal, a de Alfaiates, das Batocas, que é uma barragem com pouca capacidade, mas ainda assim, tudo isso no sentido de irrigar o Concelho e permitir que, de facto, a pecuária, sobretudo a pecuária, que é aquilo que está a ter mais sucesso em termos agrícolas no Concelho de Sabugal e para que temos maior aptidão, se possa desenvolver. Depois é preciso apoiar a carne. A fileira da carne é para nós, de facto, importante, resulta da pecuária e não é com projetos como aquele a que chamaram Algo do Sabugal, que é uma coisa, desde logo um nome, desde logo ridículo, logo se via que aquilo não dava em nada, mas gastaram dinheiro com aquilo. Andaram a arranjar num projeto de marketing territorial a defender uma coisa que foi absolutamente fracassada e que, de facto, devia envergonhar quem andou metido naquela anedota que foi o Algo do Sabugal. E depois é preciso, na verdade, também um matadouro intermunicipal. O Sabugal não tem capacidade para o fazer por si próprio, estamos conscientes disso, mas numa perspectiva intermunicipal talvez se consiga efetivamente um matadouro. É preciso apoiar os agricultores, é preciso dar-lhes apoios para que, na verdade, possam cultivar a terra e, sobretudo, criar animais. Temos que criar o gabinete de apoio ao agricultor na Câmara, porque não temos praticamente da parte do Ministério da Agricultura atualmente, digamos, apoio ao agricultor no Concelho de Sabugal. Os departamentos foram fechando e a Câmara tem que suprir tudo isso. Também nos preocupamos com a parte, já agora, muito importante, que é do setor social. Já lá vamos. Eu ia lhe perguntar se a Câmara tem apenas que se preocupar com a agropecuária do Concelho. Não tem também como interesse ou como área de captação de atratividade
outros negócios, outras empresas, a diversificar um bocado essa dependência do setor agropecuário. O que é que deve fazer a Câmara? No seu caso, qual é a sua proposta? Na economia há todo o apoio a dar às empresas, a Sabugal Invest, que tem que se transformar numa agência. Sei que o Vítor também tem isso no programa, e saúde por isso. De facto, tem que se transformar numa agência que dê verdadeiramente apoio não só às empresas que chegam, mas também àquelas que estão instaladas e que precisam efetivamente de apoio pela criação e pela manutenção de emprego. Temos de apostar no empreendedorismo jovem, temos de facto de apoiar o desenvolvimento industrial e comercial do Concelho. E é preciso um programa de apoio ao comércio local. É o comércio local que dá vida às nossas aldeias, aos nossos núcleos habitacionais, e vamos de facto também promover aí um apoio. Mas eu, quando falava do setor social, pode ficar para mais tarde, mas eu também falava do setor social só para dizer, e não vou desenvolver, mas só para dizer que o setor social não vale só pelo apoio que dá efetivamente a quem necessita, é também um setor económico da maior importância do Concelho, daí a necessidade de facto de lhe dar apoio. Ora, Francisco Barros, em termos económicos, o que é que propõe, o que é que o Chega propõe para o Sabugal? Que medidas? Olha, fico contente de ver que o Partido Socialista partilha com o Chega de algumas ideias relativamente à agricultura e à pecuária. Nós já tínhamos defendido que a água da barragem de Sabugal, que vai para a Cova da Beira, devesse ir para o lado da Raia e devesse ir também para as freguesias do Norte, que são mais, as freguesias do Norte do Concelho, que são mais agrícolas. E, portanto, é evidente que isso não é um investimento que a Câmara possa fazer, tem capacidade para fazer, mas a Câmara tem que ter capacidade de pressionar o Governo Central para poder fazer essas obras que são essenciais. Não se percebe como é que ao lado do Sabugal há uma barragem que vai para a Cova da Beira e não favorece a agropecuária da Raia e a agricultura do norte do Concelho. Não. O Chega, ganhando as eleições, vai querer apostar forte num gabinete que apoie os empresários e que promova candidaturas a fundos europeus. Tanto quanto sei, a Câmara teria alegadamente um gabinete que faria isso, mas que na prática não existe ou não funciona. E, portanto, temos que ter forma das empresas poderem ter o apoio, porque as candidaturas não são simples, do ponto de vista burocrático não são simples, fazer com que as empresas possam candidatar-se e tenham um acompanhamento para que isso seja concretizado e que haja os investimentos. Há um problema no Sabugal, que é a falta de mão de obra. E a falta de mão de obra prende-se com duas coisas. Primeiro, com a absorção de grande parte da mão de obra disponível pela Câmara Municipal. Eu não sei bem quantos funcionários tem a Câmara, porque dizem-me que tem 300, outros dizem que tem 350, outros dizem que não quer, vai consultar e dizem que tem 342. E, portanto, ninguém sabe bem, porque há sempre concursos para pessoas entrarem e depois que entram numa categoria, mas depois estão a prestar serviço noutra. Não. Portanto, há ali uma absorção de toda a mão de obra disponível do Concelho. Basta falar com empresários locais que dizem isso, aliás, que me transmitiram já que terão falado com o Vítor Proença e que terão dito que a Câmara não pode estar a absorver toda a gente se nós não têm mão de obra disponível para trabalhar. E, portanto, isso é um aspecto importante. Outro aspecto importante é que o Concelho, nesta altura, não tem atratividade para fixação de pessoas. Isso prende-se com outras coisas, nomeadamente com mobilidade, é evidente com acessibilidades, mas também com mobilidade interna no Concelho, com a possibilidade de ter cuidados de saúde, de qualidade, com a possibilidade de ter serviços de educação com qualidade, de não se deixar, como aconteceu no anterior mandato, sair serviços do Governo Central, como por exemplo o Tribunal. Portanto, o Sabugal foi perdendo vida. O Sabugal foi perdendo vida. E é isso que não pode acontecer. Para haver economia tem que haver pessoas. Para haver pessoas, o Conselho tem que ter condições para elas se fixarem. Fixando-se as pessoas, há a possibilidade de haver a disponibilidade de mão de obra para as empresas e de empresas poderem investir porque não têm que importar mão de obra. E, portanto, nós vamos tentar criar as condições para que o Conselho seja um Conselho atrativo e que dê condições de fixação das pessoas, que vivam lá, que possam viver lá, que não se sintam presas no Conselho do Sabugal, porque com a inexistência, praticamente inexistência de transporte entre freguesias, a sede do Conselho e entre freguesias, as pessoas estão cativas no sítio onde vivem. Depois há outros aspectos, mas se calhar vamos mais à frente falar nisso, que tem que ver com a habitação, que também é importante. A Câmara tem um bairro que se chama o bairro Benetton, salvo erro, que toda a gente chama o bairro Benetton no Sabugal, que está vazio praticamente. Tem uma dezena, ou mais de uma dezena, ou duas dezenas de casas que estão vazias.
há anos, e não se percebe porque é que estão vazias. E, portanto, é tentar fazer a recuperação dessa habitação para a pôr no mercado, para estar disponível, e fazer com que haja a possibilidade dos privados serem estimulados a recuperar os imóveis que estiverem devolutos, recuperá-los e pô-los no mercado de arrendamento ou de venda, assim como entenderem. Na minha opinião, a Câmara não deverá vender, deverá colocar o património que tem no mercado de arrendamento. Bom, e em relação a isto, depois podemos falar, se quiser, eu posso ir desenvolvendo mais propostas. Falaremos mais à frente. Vítor Proença, em termos económicos, o que é que propõe para desenvolver o Conselho e que iniciativas espera lançar no próximo mandato, se for reeleito? Relativamente ao tema económico, mas eu vou já lá, mas tenho que obviamente, contradizer aqui algumas questões que foram aqui hoje lançadas. A questão da zona de localização empresarial, Paulo, está adjudicada, vai entrar em obra dentro de um mês. Está à espera do visto Tribunal de Contas. Demorou, mas vai entrar em obra dentro de um mês. A questão da barragem, da parte de regadio, é assim, nós temos uma área de regadio de Sabugal de cerca de 120 hectares junto ali às Quintas São Bartolomeu, junto ao Sabugal. Sabem quantas áreas estão cultivadas? Sabem? Não sabem. Nem 10%. Portanto, é sempre complicado, é sempre muito complicado nós reivindicarmos então, os agricultores o alargamento isso as palavras são suas. Não podemos estar aqui a pedir o alargamento do regadio enquanto não tenhamos primeiro uma noção e estudo porque é que vamos precisar. Obviamente que a zona da Raia é uma zona muito mais seca, que é necessário colocar lá água, mas é uma situação muito complicada em termos de cota e seria claramente, como o senhor candidato o Chega referiu, um investimento do Estado e sim, temos que obviamente lutar por ele. Mas nós estamos a desenvolver um projeto na zona da Raia, nas Batocas, que é um projeto que já está também a ser realizado, para utilizar a água das Batocas para irrigar aquela zona toda ali, da Aldeia da Ponte, Batocas, Aldeia da Ribeira, Vilar Maior, a Rifana, para que os agricultores tenham a sua forma de encher as suas cisternas e beberagem para os animais. A pecuária é claramente um dos setores mais importantes do nosso território, a par do setor social. Temos cerca de 700 explorações. A Câmara tem feito um apoio muito forte nesta área, nomeadamente na questão da sanidade animal, nomeadamente na questão da vacinação, que ainda agora pagámos a vacinação da língua azul, na questão daquilo que é o apoio através da Sabugal Investe, de pequenos apoios para eletrificações, arranjos de caminhos, captações de água. Temos feito um trabalho enorme nesta área. Posso-lhes dizer, relativamente a este tipo de candidaturas, englobando as candidaturas do pequeno comércio, que também tem sido apoiada e muito, para a modernização, fixação de jovens, aprovámos 102 candidaturas no valor de 600 mil euros. Portanto, não é verdade que não estejamos a apoiar o pequeno comércio, que não estejamos a apoiar o nosso empresário. Estamos a apoiá-los e vamos continuar a apoiar. A questão do matadouro, eu fiquei perplexo com esta questão do matadouro. Perplexo. Eu e o Sr. Presidente da Câmara da Guarda lutámos intensamente para abrir o matadouro da Guarda e sabemos bem o que nos custou. Muito complicado. Arranjámos um empresário, comprou o matadouro e o reabriu e neste momento está com muita dificuldade em ter matéria-prima para trabalhar. E agora vamos abrir um matadouro no Sabugal. Vejam isto. Ninguém disse isso. Vejam isto. É um matadouro intermunicipal. Vejam isto. Relativamente à questão social ainda não falámos. Relativamente à fixação de jovens. Nós neste momento vamos arrancar com um projeto. Isto custa muito ouvir a oposição. E tem tentado ludibriar as coisas. Vamos avançar com um projeto, que é um projeto sério, com a instalação de uma empresa na área tecnológica, no Smart Work Center. O Smart Work Center é um espaço que está pronto, de trabalho partilhado, com todo o equipamento, onde as pessoas podem exercer a sua atividade, criar a sua empresa, instalar-se lá e depois integrar no mercado de trabalho. E conseguimos atrair para o território uma empresa que se chama Servinform, que vai criar até 70 postos de trabalho, num prazo até cerca de 6 meses, que é uma empresa, que é uma multinacional que tem 4 mil trabalhadores em Espanha e tem 600 postos de trabalho em Portugal,
que o Fundão e a Covilhã andavam atrás desse investimento. E nós conseguimos trazer para o Sabugal. Imagina o que é a captação de jovens e casais que possam vir trabalhar para o Sabugal, trazer a sua família, a dinâmica que vai criar. Obviamente que depois temos que criar também a questão da habitação e outras situações. Portanto, é nessa área que nós estamos a trabalhar e claramente é um dos projetos mais inovadores que vamos trazer para o território neste momento. Se não tiver habitação, entretanto ficam em tendas. Paulo Leitão Batista, pegando nesta deixa do Vítor Proença, acredita na concretização deste projeto ou acha que estamos em campanha? Já lá vamos, deixe-me só dizer que a questão do matadouro, eu não disse que era um matadouro para o Sabugal, é um matadouro intermunicipal com os outros municípios para fixar em algum lugar próximo, juntando o nosso esforço ao dos outros municípios, porque o setor pecuário não é só no Sabugal, é aqui na Guarda, em Almeida, em Penamacor, portanto temos aqui de facto possibilidades de avançar com este projeto. Porventura o que faltará no Sabugal é uma indústria transformadora, toda essa carne que é produzida no Sabugal, que com certeza, mas por isso precisamos de um matadouro. E eu não desisto, disso. Está aqui. Pois está aqui, mas não, pronto a funcionar. Não é. Está pronto, pois está. Mas prontíssimo, não está a Aliás, bem sabemos que é praticamente perto de Castelo Branco, onde se vão matar os animais. Pois eu estou mal informado. Olha, e quanto a isto do Smart Work Center, já não enganam ninguém. Não? Porque cada vez que há eleições vêm com estas coisas. Isto lembra-me, isto é um déjà vu, porque é mesmo neste momento, não é? Há eleições, um mesinho antes, aliás, nós fizemos à boa maneira socialista. Não é socialista, é à boa maneira Vítor Proença e companhia, não é? Porque isto começa, eu nem digo partidos, porque o seu partido nem tem talvez este hábito, porque de facto, já há uns anos atrás, havia o Ofélia Club. Lembram-se disso? Vem grande bomba, o Ofélia Club, 300 postos de trabalho e depois eram 600. Compraram 40 hectares de terreno em Malcata para dar a barragem do Sabugal. Perto da barragem do Sabugal, para dar a um vigarista que aí veio a dizer que ia fazer uma empresa, que ia fazer um complexo e que de facto ia ali criar investimento. E também foi assim, perto de eleições, venham sempre com essas ondas. Aqui há uns tempos até iam instalar um call center. A Câmara até marcou e agendou entrevistas na própria Câmara para arranjar pessoas para irem a trabalhar para o call center. É sempre assim. E arranjam sempre um parceiro qualquer. Porque esse empresário, eu não tenho nada contra ele, não o conheço, deve ser, acredito que seja boa pessoa. Pois aquele do António Reis também era. O do Ofélia Club, o vigarista do Ofélia Club também era nosso conterrâneo. Lembram-se dele? Os jantares que lhe pagaram, não é? Os jantares que lhe pagaram. Viveram tão bem com esse António Reis, com o vigarista. Não foi? Agora arranjaram outro, não estou a dizer que seja vigarista, mas alguma coisa o homem tem. Porque viram um mês de eleições, acertar com a Câmara, fazer todo este espetáculo, deve ser alguém que está interessado em que o Vítor Proença continue na Câmara. E eu lamento este tipo de espetáculos. E fizemos, aliás, uma queixa à Comissão Nacional de Eleições, que decidirá como quiser. É hábito isso. Nunca fizemos. Eu não fiz, nunca fiz. Vocês aqui estão bem para isso. O hábito aqui é teu. Paulo Leitão Batista. Eu queria lhe perguntar sobre esta questão da habitação. É verdade que este bairro Benetton está vazio? Pertence à Câmara, não está ocupado? Eu não sei bem o que é o bairro Benetton, mas penso que está a falar de um bairro social, tanto quanto sei que ele era para a habitação, nunca se conseguiu fazer lá a habitação social, agora está a ser sede de associações. Penso que está usado para esse fim. Só muito parcialmente. Pronto, não sei, acredito que não seja, mas é mais um exemplo de um projeto que aparece para a habitação social e depois foi transformado noutra coisa. Você sabe a história desse bairro? Sei a história desse bairro. Então, a história desse bairro, o bairro ficou pronto e nunca quiseram efetivamente adjudicar e dar à parte. Pois, então, mas diz lá mais. Então, há 28 anos, digam lá, há 28 anos o que é que fizeram dali? Já agora, pronto, são 28 anos, respondam por isso. Porque não é muito comum. Mas fizeste-me a mim uma pergunta, se eu sabia. Mas convenhamos que não é muito comum haver habitação disponível que não é utilizada. Está fechada. Não é verdade. Está fechada. Posso responder? Está fechada. Então, nem um nem o outro está bem informado. Pois não. Este bairro é um antigo bairro do Iru, do IFRU, logo que era um organismo que havia há 20 e tal anos, que três empresas que começaram a construir aquilo, as três faliram. Há cerca de 15 anos a Câmara teve que, em tribunal, receber o bairro, acabá-lo, e obviamente que aquele bairro já está completamente desatualizado para pôr no mercado de habitação.
Ao fim de 15 anos. Então é atualizá-lo. Como? A Câmara tem dinheiro para isso. Como abrimos isto à população, não houve candidaturas para ninguém se instalar lá, entendemos cedê-lo às instalações, nomeadamente a Confraria do Buxo também lá tem um espaço. É verdade, não é? Também lá tem um espaço. E do Cabrito também lá tem um espaço. Então abrimos à sociedade para colocar lá. Há lá 4 ou 5 empresas sediadas, a sede das empresas, há um conjunto de associações lá e temos lá 4 apartamentos totalmente equipados para acolher quem apareça no território em termos de emergência social, uma família, um curso tecnológico que queira ficar no território. Também temos lá 4 apartamentos totalmente equipados para acolher essas pessoas. Portanto, é esta a realidade do Bar Benetton. A realidade é que está fechado. Mas, portanto, com exceção por das esta... empresas, Tem vida, está aberto. Tem vida. Tem vida com stores corridos 24 horas por dia. Depois tem vida. Perante esta resposta, parece que não há problema de habitação no Sabugal. Francisco Barros. É evidente que há problema de habitação no Sabugal. E tanto quanto sei, o arrendamento no Sabugal é caro. E há muitas casas que estão, nomeadamente na Rua de 5 de Outubro, por recuperar e para os privados poderem pôr no Mas mercado. isso tem mais a ver com a desertificação, o despovoamento da cidade, do Mas sabe que concelho. isto é uma pescadinha de rabo na boca. As pessoas têm a mania de dizer que políticas para fixar as pessoas e tal. Não há varinhas de condão, primeiro que tudo. E depois, para conseguir que as pessoas fixem, tem que ter coisas básicas. Era o que eu estava a dizer há bocado. Tem que ter transporte, tem que ter cuidados de saúde, tem que ter serviços de educação, tem que ter creches, tem que ter isto. Se não tiver isso, não vai conseguir fixar ninguém. Pois tem. Às 8 da manhã vão buscar os miúdos para o colégio ou para a escola e às 5 da tarde vão pô-los. E neste intervalo não há transportes. Mas enfim, é a perspectiva da Câmara e do Vítor Proença relativamente à mobilidade das pessoas no Conselho do Sabugal. Mas há aqui uma coisa importante que foi abordada, que tem que ver com a transparência. E de facto, a transparência na Câmara do Sabugal é uma coisa que está para se ver. Eu vou dar um exemplo concreto. A Assembleia Municipal não é transmitida online porque alguém terá achado que podia ser ridicularizada. A Assembleia Municipal realiza-se em horas de expediente porque há alguém que convém que seja realizada em horas de expediente. Portanto, ou seja, o órgão que fiscaliza o Executivo, pura e simplesmente reúne quando ninguém pode fiscalizar o Executivo, que é a população. Porque a Assembleia Municipal é feita para a população. Não é nem para o vereador, nem para o Presidente da Câmara lá estarem e fazer aprovar as suas propostas. Também é para isso, mas é para as pessoas fiscalizarem a Câmara. E isto tem sido completamente impedido de realizar. O Conselho não tem internet. Como é que quer ter uma internet de péssima qualidade? A Câmara, eu não percebo como é que não pressiona os operadores de internet para porem antenas para retransmissão de sinal, porque aquilo perde-se a rede. Perde a rede telemóvel na estrada entre o Sabugal e o Soito, por exemplo. Portanto, eu não percebo como é que se diz que há todas as condições para fixar pessoas no Sabugal quando as condições são débeis. E não podem ser débeis. Tem que ser condições que deem um bem-estar às pessoas. E são coisas relativamente simples e básicas. Em relação à transparência, há aqui um problema que é complicado. E que acho que o Vítor Proença devia esclarecer os sabulenses em relação a isso. O Vítor Proença, na declaração que fez ao Tribunal Constitucional em 2013, não declarou que era sócio de uma empresa, tinha 20% de uma empresa, que é a Bissabugal, que é uma empresa de promoção imobiliária, de intermediação imobiliária. Não o fez, nem fez nas sucessivas declarações que teve que entregar. E nunca explicou porquê. E era talvez conveniente, que agora é uma oportunidade que temos aqui todos, que pudesse explicar porque é que não declarou ao Tribunal Constitucional. Se calhar já foi notificado para agora corrigir isso. Se calhar já foi. Mas até o dia 11 de junho não tinha sido. Não tinha feito alteração nenhuma. Portanto, já não sei se quer que seja eu a fazer a pergunta, porque não responde a perguntas dos candidatos, ou se quer que seja o jornalista. Mas o critério é seu. Vítor Proença, a Câmara já foi aqui acusada de opacidade, de esconder a documentação, a informação, de empregar muita gente. O que é que tem a dizer a estas críticas dos seus adversários? Relativamente à questão que foi colocada pelo seu candidato do Chega, eu vim aqui para debater projetos, debater os problemas do território, debater o que é mais importante para o território e para as pessoas. Não vim para discutir problemas pessoais, nem ataques pessoais, não é um problema nem de pessoal. família. Desculpa, não relativamente à questão que me colocou, o senhor tem que declarar as coisas ao Tribunal Constitucional enquanto Presidente de Câmara, e não o fez. À questão que me colocou, o candidato do Partido Socialista afirmou recentemente,
relativamente aos 28 anos, que a Câmara é um marasmo, é uma estagnação, é uma resignação insignificante, que é uma coisa insignificante, que é uma palavra dura, duríssima, que utilizou, cheira a mofo, realmente uma situação desastrosa. Eu não vejo isso no território, longe disso. O que é facto é que as pessoas têm acreditado no nosso projeto. O que é facto é que os indicadores, os últimos indicadores da Pordata têm dado sinais de alguma melhoria no território, nomeadamente na questão do turismo. Temos aumentado, aliás, até aumentámos acima da média nacional. Relativamente ao número de câmaras, temos 273 câmaras, mais 50 que vão ser acrescentadas quando a abertura do Rai Hotel. O ganho médio dos habitantes do Sabugal é 1.091 euros. Está equiparado aos municípios, ou está acima da média dos municípios com a mesma dimensão do Sabugal. Portanto, eu não estou a ver onde é que está aqui o marasmo, onde é que estão estas coisas todas. Depois, quando se diz com esta leviandade de que não se fez nada em 28 anos, é estar a pôr em causa dois presidentes de Câmara que fizeram muito por este território, nomeadamente o Engenheiro Morgado, que já não está entre nós, e o Manuel Rito. Isto é altamente injusto, porque infraestruturaram o território, criaram condições no território, dotaram as freguesias de tudo o que é condições, e isto é altamente injusto. Isto não é sério. Pois também não é sério. Eu olhar para o programa do Partido Socialista hoje, ou ontem, e ver que é praticamente uma cópia do nosso, do anterior e deste, com algumas ligeiras alterações. Portanto, o que quer dizer que o nosso programa até é um bom programa e que temos estado a fazer um bom trabalho. É claramente uma cópia reles, mas é uma cópia que as pessoas, obviamente, vão depois avaliar. Relativamente à questão que o senhor candidato Chega colocou da banda larga. Nós temos 60% do território com banda larga. Então sou eu que tenho azar quando ando no território todo. Você é um homem cheio de azar. Temos 60% do território com banda larga. Neste momento, o Sabugal fez um investimento no ano passado de cerca de 250 mil euros para colocar 22 cowork nas 22 freguesias que não tinha banda larga, para criarmos ali um posto para que uma pessoa que queira fazer teletrabalho tenha ali o seu posto e tenha fibra com mais 5 saídas para uma empresa, a junta, que pudesse ligar lá. E fizemos esse investimento. Neste momento, o Sr. António Costa, quando, no final do seu mandato, anunciou em Belmonte o concurso para as zonas sombra e para a restante cobertura do território, 200 milhões de euros, está neste momento adjudicado, há um problema em tribunal. A empresa que em princípio vai ganhar todos os lotes, já esteve no território e vamos rapidamente ter banda larga no território todo. Portanto, também não é verdade. A questão do transporte no território... Vamos ter, mas não tem. A questão do território não é competência da Câmara. Isso não é competência da Câmara. Mas eu não disse que era competência da Câmara. A questão da rede de transportes no território. O território tem uma rede de transportes perfeita. De manhã, à hora do almoço e ao fim do dia. Com a carreira. Na altura de estudantes. Quando houver altura de estudantes, o horário é mais reduzido, mas também há transporte todos os dias. Todos os dias. Paralelamente a isso, ainda temos o transporte flexível. Que temos 4 circuitos, 2 para a Covilhã, um para a Guarda e outro para Vilar Formoso, para que as pessoas queiram, em termos da Covilhã, assistência médica, em termos da Guarda, assistência médica e outro tipo de situações, e para Vilar Formoso, para outras. Portanto, o Conselho tem uma boa rede de transporte, sem dúvida. Posso só dizer uma coisa? Eu espero bem que este debate esteja a ser ouvido no Sabugal. Porque aquilo que o Vítor Proença vem aqui dizer é Alice no País das Maravilhas. Porque se andar num território, que eu já sei que não anda, porque durante estes 4 anos não foi uma única vez falar a nenhuma freguesia com a população, e almoçar com os presidentes de junta, mas não ia falar com a população, o que acontece é que isto que o Vítor Proença diz é uma realidade que não existe no território. São as pessoas que o dizem, é a população que o diz. Portanto, é muito bom que os sabugalenses ouçam isto. Isso é que eu tenho ganho eleições. Bem, lá, como tem ganho eu não sei, mas tem ganho. Isso é verdade. Agora vamos ver se ganha. Agora, eu não percebo como é que é... Desculpa lá dizer isto e não leve isto a mal, mas isto é quase esquizofrénico. Porque é uma pessoa que diz uma coisa que na realidade não existe. Não existe. Basta ouvir as pessoas. Basta falar com as pessoas. Não existe. E depois há outras coisas que são perfeitamente anacrónicas. Há várias freguesias no Sabugal que não têm saneamento básico. Há várias aldeias que não têm saneamento básico. Há várias aldeias que não têm água de rede.
Agora, na Malcata, houve um problema gravíssimo de intoxicação, porque já tinham lá puxado, não sei o quê, mas não a tinham ligado ainda à rede. E houve um problema grave, eu não diria de saúde pública, porque a dimensão não terá sido muito grande, mas houve um problema complicadíssimo para as pessoas da Malcata. Paulo Leitão Batista, há aqui um setor também muito importante no Conselho de Sabugal, que são as IPSS. O investimento é um ativo do Conselho, uma vez que o setor social é um dos principais empregadores do Sabugal, mas também uma desvantagem. Como é que se pode contrariar este contrassenso, de certa forma? Bom, vamos lá, as IPSS é o setor social, mas antes deixe-me só dizer isto aqui quanto à cópia do real programa. É que, de facto, o programa do Vítor Proença é uma cópia de um documento que a Câmara pagou com 70 mil euros ou mais, que foi o Plano Estratégico do Sabugal. É um programa estratégico pago com dinheiro público e depois foi lá copiar o programa e diz que eu é que copio. E diz que é uma cópia deles, porque o programa dele é deles, mas... Não, o original é bom. Não, qual? O original, este é bom. Não sei o que é o original. O original é o plano estratégico pago pela aqui? Câmara. Quanto é que deste pelo plano estratégico já agora, pela previsão? Já falou nisso? Não, já falei, mas foi esse valor. Mas não concorda com o plano estratégico? Não concorda? Eu concordo. Agora que tenhas lá copiado o teu programa e venhas dizer mal dizer o programa dos outros, é que não, porque é um plágio, quase. O teu programa é quase um plágio. Então, mas não sei, eu não ouvi. Eu não ouvi o teu programa para não fazer viste? Isto. Não. Não. Do anterior e deste. Não ouvi. Mas o plano estratégico sei que o copiaste. E foi feito com dinheiro público. E bem. É a visão de estratégia para o território. Mas não devias ter feito isso, porque o dinheiro público pagou o plano estratégico e tiraste lá o programa. E vens-me para aqui dizer com a moral que eu copiei o teu programa. Copiaste? É um plágio. Sinceramente, um plágio. Olha, desculpa, eu ainda tenho ideias, ainda assim, tenho ideias. Mas vamos ao que interessa. As IPSS. Mas antes do IPSS, deixa-me só dizer que se faz aqui o que fez muito trabalho, que gastaram-se muitos milhões, porque houve sempre orçamento e o dinheiro gastou-se. Agora, arranjou-se uma dívida com a água. E eu quero falar disso, desculpa, antes de chegar às IPSS. É que não pagaram à empresa abastecedora, mas cobraram aos munícipes. E em vez de guardar o dinheiro que os munícipes pagavam numa conta de reserva para depois suprir uma eventual decisão negativa dos tribunais, como veio a haver, não o fizeram. Agora, são surpreendidos com uma decisão do ano passado do tribunal em que têm que pagar 10 milhões e meio. E isto é gravíssimo, porque, de facto, mesmo depois de se ter feito uma moratória, digamos assim... Mas já é uma decisão final, esta decisão? É uma decisão final e sem apelo. Não é verdade. E sem apelo. Sem apelo. Não, esta decisão é sem apelo. Não há recurso. Não há recurso da decisão dos 10 milhões e meio. Mas recurso de quê? Desta decisão judicial, desta decisão do Tribunal Administrativo. E, de facto, tanto mais que já está negociado. Tanto não há pelo que já negociaram. Pagar em 15 anos 900 mil euros por ano. E é o revisor oficial de contas que diz, não sou eu, que no final de 2023 a Câmara devia 4 milhões de euros. Agora deve 13 milhões de euros. E é o revisor oficial de contas que diz, não sou eu. Ele é que fez as contas, ele é que disse isso que eu vou dizer. No final de 2023, cada habitante do Conselho de Sabugal devia 336 euros. Agora, cada habitante do Conselho de Sabugal deve 1.126 euros. Podem ir a ver o relatório do revisor oficial de contas, que é isso que precisamente diz. E degradaram as finanças do município devido ao laxismo, à falta de competência. E agora vem dizer que fez muito. Há dias tentou-me desmentir quando eu disse que as despesas correntes tinham cada vez maior peso nas despesas do município face às despesas de capital e veio-me dizer, investimos quanto? Disseste 10 milhões. Disseste numa entrevista recente. 10 milhões de euros no mandato que investiu. 10 milhões de euros. Depois corrigiste para 9. Mas sejam 10. 9 milhões 250. Olha, quanto é que gastaste na Câmara durante 4 anos? 25 milhões por ano. Tu fazes orçamento para 30. Fazes orçamento para 30. Estava a fazer perguntas a mim ou está... Não sei. Não te incomodas, não te incomodas. Não te incomodas. Faz conta que não fiz. Faz conta que não fiz e não respondes. Olha, durante cada ano foram 25 milhões que a Câmara gastou. Num mandato gastou 100 milhões de euros. E desses 100 milhões investiu 9 milhões. 100 milhões de euros. Então quanto é que gastas por ano?
Tu fazes orçamento de 30 milhões, mas só consegues gastar 25, se calhar nem lá chega, se calhar não chegou a 100 milhões. São as discussões de 85%, 86%. Pronto. Acima da média. Pronto, andas ali em 4 anos gastaste 100 milhões de euros na Câmara. 100 milhões de euros. Sim. E fizeste 9 milhões de obra. E que grande coisa, nem 10%. Num mandato. Não, no mandato, eu estou a falar, no mandato, que é o que está em causa é o teu mandato. No mandato gastaste 100 milhões de euros. Fizeste 9 milhões de euros de obra. E depois vem-me dizer que fez muita coisa. Eu fiz. Pois, o PSD, inclusive, fez uns vídeos promocionais muito bonitos, em que tentou, evidentemente, são vídeos de campanha. Deixa-me só ver. Sim, para concluir também. Para concluir, são vídeos de campanha que, na verdade, parecem dizer que alguma coisa foi feita. E alguma coisa se diz. 30 vídeos, 30 freguesias. Metade deles não tem nada, porque em metade das freguesias, em 4 anos, não se fez nada. Mas depois há coisas muito engraçadas do que fizeste nas freguesias. Olha, numa freguesia que é Vilar Maior, Badamalos, Aldeia da Ribeira, que é muito grande, iluminou-se o castelo. Já estava, melhorou-se a iluminação. Na Besmula, compôs-se um caminho para a Capela de Santa Ana. Na Rebolosa, mudou-se o telhado à escola. E a cereja no topo do bolo. Em Aldeia Velha, na terra, pelos vistos do nosso moderador, onde casou, uma grande aldeia da Raia, das maiores. O que se fez em 4 anos foi um baloiço. Um baloiço. Desculpa. É uma desgraça. Isso é da junta de freguesia. Não está lá. Ridículo estar a falar. Está ridículo, está lá. Vão ver o vídeo da Aldeia Velha. É um vídeo atrativo. Paulo Leitão Batista, Um vídeo de uma obra, em 4 anos, a obra da Aldeia Velha, que não fez lá mais nada. Um baloiço. Também fez um em Pena Lobo, acho eu. Portanto, de baloiços estamos falados. Sobre as IPSS. Sobre as IPSS. As IPSS são fundamentais porque é um setor estruturante. E eu disse, e repito, que vamos apoiar as IPSS, ajudando-os, nomeadamente, numa coisa fundamental. Empregam, de facto, muita gente. Há 1000 idosos, ou quase 1000 idosos institucionalizados, e temos 400 idosos em lista de espera. É o que diz a Carta Social da Câmara Municipal, portanto não estou a errar nos números. E eu disse que pagava e que a Câmara assumirá os custos fixos. Dentro de regras, evidentemente. Veio logo o Vítor Proença, numa entrevista que deu recentemente, dizer que é ilegal duplo financiamento. Dizem isso para tudo. Não há duplo financiamento nenhum, porque não há nenhum programa nacional que pague este custo. O que há são protocolos com a Segurança Social, tem a ver com cada utente, não tem a ver com custos fixos. E, portanto, não há aqui ilegalidade Então, onde é que vai nenhuma. buscar o dinheiro? Diga lá. O dinheiro é precisamente o dinheiro que se pode aplicar isto com regras. Falou logo em 2 milhões de euros. Já fez as contas. Mas eu fiz. Não conto gastar com isso mais de 400 mil euros por ano. Claro que tem que haver aqui regras. Não estou a enganar ninguém. Tem que haver aqui regras. Não é dar dinheiro a todos. Então ponha lá que regras já há um regulamento para dar. Ponha lá isso. Não digas que vai pagar. Não, eu vou pagar e depois vamos criar um regulamento, naturalmente com os IPSS para as ajudar. Mas é preciso ajudar as IPSS com formação profissional, porque de facto é um setor extremamente importante. É preciso apostar muito nas IPSS para que tenham soluções para o futuro. Há mais medidas que poderia falar, mas eu passo a palavra. Francisco Barros, também sobre esta matéria. O setor social é um dos maiores empregadores do Conselho. É uma vantagem, uma desvantagem, uma vez que confirma é bom porque o envelhecimento é bom porque as pessoas vivem mais tempo, não é? Portanto, é bom sinal que haja IPSS, nomeadamente lares, para acolher as pessoas mais velhas, não é? É bom que as pessoas tenham maior esperança de vida. Temos é que arranjar soluções para que haja pessoas mais novas para depois isto tornar-se tudo sustentável. Em relação às IPSS, e nomeadamente aos lares, que além de ter uma vertente social importantíssima, pode ter uma vertente económica muito importante. Mesmo porque o país todo está a envelhecer, os lares nos grandes centros urbanos são proibitivos, o preço dos lares são proibitivos, e o Sabugal pode perfeitamente ter aí um nicho de mercado muito interessante para explorar, até a nível nacional, porque, enfim, apesar de não termos a ligação direta à A23, a A23 chega a 30 km de Sabugal, e, portanto, a vinda de Lisboa já não era o que era penoso, que eram 7 ou 8 horas, já se fazem 2 horas e meia ou 3 horas, temos que certificar os lares. Certificar os lares dá-lhes a possibilidade de se abrir o mercado de oferta para os lares do Sabugal. E isso pode ser muito importante como captação de receita e fixação de profissionais nos lares. Certificar em que termos? Certificá-los nos termos da Segurança Social para poder ter qualidade e para poder ter reconhecimento oficial da qualidade dos lares, eventualmente até para poderem ser de cuidados paliativos, está a ver? Isto depois são fases de degradação que têm que ser estudadas em concreto.
Mas a certificação é muito importante, até porque às famílias dá uma garantia de qualidade que os lares não certificados não têm. Eu queria ainda referir aqui uma outra coisa que tem que ver, enfim, que se prende com a situação do Conselho e que é muito importante no funcionamento do Conselho em si mesmo. A Assembleia Municipal tem grupos municipais constituídos, mas a Assembleia Municipal não tem gabinetes para os grupos municipais poderem funcionar. Não tem apoio de secretariado para os grupos municipais poderem funcionar. Os vereadores da oposição não têm gabinetes na Câmara, não têm apoio de secretariado, não têm apoio jurídico. Portanto, isto é uma Câmara que funciona um bocadinho como se fosse Portugal dos pequeninos. Portanto, temos que... a Câmara tem um orçamento de 25 ou 30 milhões por ano. Temos que pôr os pés na terra. Isto não é uma brincadeira, não é um grupo de amigos que está a gerir isto. Tem que haver condições de democraticidade para que a Câmara funcione. A Câmara, o Executivo, não é dono da Câmara, não é dono do município, seja qual for o partido que for, é completamente indiferente. Tem que haver condições para a oposição funcionar. A oposição funcionar é bom para o Executivo que está em funções. Não é mau, é bom. E é isto que estes senhores, nomeadamente o Vítor Proença, parece que não percebem, porque não há gabinetes. Eu não sou Presidente da Assembleia. Eu estou a falar da variação. Não percebo como é que o senhor nunca deu o gabinete à variação, à oposição, mas enfim, mas isso é um problema seu que terá que pensar. Mas nisso. acha que isso tem acontecido nestes últimos anos? Que não a há. Câmara ser gerida por amigos, por um conjunto de amigos, um grupo de amigos? São todos amigos. Os vereadores são todos amigos uns dos outros. Acha normal, em 7 vereadores, só os 4 que têm pelouros é que têm gabinetes na Câmara? Eu não acho normal. Só os 4 que têm pelouros é que têm apoio de secretariado e apoio jurídico. Como é que um vereador da oposição consegue apreciar um processo qualquer, convenientemente, entregam-lhe na véspera, se não queres votar, vota contra. Isto não é assim. Mas acho que é o procedimento comum aqui nas câmaras da região. Mas ouça, mas o procedimento comum nas câmaras da região, para mim, não me interessa. Eu quero é a Câmara de Sabugal, que é o que eu estou a concorrer. E se funciona mal a Câmara de Sabugal, tem que funcionar bem. Para isso é que eu concorro. Eu sendo eleito Presidente de Câmara, como espero, vou dar ao Vítor um gabinete com secretariado e com apoio jurídico, para ele poder criticar o Executivo e apresentar propostas. Como é evidente. Eu esperava que ele tivesse feito isso. Como grande democrata que é, que tivesse feito isso. Nunca fez. O PSD há 28 anos que está a gerir o Conselho e não dá condições de trabalho aos vereadores. Também digo, não percebo como é que o PS não reivindicou. Isso é outra coisa. Não percebo como é que o PS não reivindicou. Mas pronto, mas... Não terá sentido falta, presumo. É mau sinal. É mau sinal. Agora é que vamos ter oposição com o Chega. Vítor Proença. Se Deus quiser. A minha questão tinha a ver com as IPSS, mas Não, também quero responder algumas destas críticas. Tenho que explicar aqui, tenho que retorquir aqui algumas questões relativamente à questão da dívida da água. É uma situação que se arrastou durante 20 anos, suavemente conhecida pela comunicação social e por todos. Havia 12 câmaras envolvidas na região. Neste momento ainda há 3, salvo erro, 4 que ainda não resolveram a dívida. Guarda com uma dívida de cerca de 30 milhões, à volta disso. Fundão com uma dívida também de cerca de 30 milhões. Pinhel com uma dívida de cerca de 12 milhões. E Almeida com uma dívida mais baixa. Isto é uma questão que nunca se conseguiu resolver nos sucessivos governos. Por uma reivindicação nossa, foram interpostas uma série de ações. Obviamente que as águas, na altura de Lisboa e Val do Tejo, começaram a interpor providências cautelares e injunções às câmaras. E esta situação começou a ficar insustentável. Foi-se recorrendo, não havia soluções, as várias soluções apresentadas com o Governo, as várias negociações nunca chegaram a bom porto, até porque houve alguns municípios que romperam os acordos, tiveram feitos alguns acordos de entendimento, e entendíamos que tínhamos razão, e esta situação foi-se arrastando. Foi-se arrastando, mas fui eu que tive a coragem de, obviamente, negociar a dívida. Porque esta situação podia ser uma situação muito mais grave se eu não tivesse tido, eu e o meu executivo tivesse tido a coragem de chamar as águas do Lisboa Val do Tejo, a holding, e vamos sentar à mesa para negociar, porque as injunções estavam a começar a cair e qualquer dia tinha situações como tiveram outras câmaras, contas penhoradas e outras situações. Obviamente que, ao chegarmos a este acordo, não tínhamos outra solução se não chegar a acordo. E a dívida não é 10 milhões, é 7 milhões e 400. Obviamente que com os juros há de chegar a esse valor. Se a dívida... Sabes bem que foste notificado de 10 milhões. Queres que te diga o valor concreto? É que se calhar eu tenho que dizer isso. Um Presidente de Câmara, eu pensava que não precisava de dizer o valor concreto da dívida. Que são 10 milhões, 500 e tal mil euros.
Foi notificada a Câmara. A dívida. Depois houve um perdão de juros de mora, não chegou a 1 milhão. Está mal informado. Pronto, mais uma vez. Estou mal informado. Mais uma vez. O Orçamento de Estado prevê, em todos os orçamentos de Estado, se prevê que quem chega a acordo tem um desconto de 30%. Isso, estava mal informado. Tem um desconto de 30% numa portaria que existe. Nós fizemos o acordo, não tínhamos outra forma senão fazê-lo, fizemos o acordo, no entanto, as águas nunca nos pagaram, a Câmara Municipal nunca pagou as rendas das dívidas da utilização das infraestruturas. Como nós devíamos, nós também nunca nos pagaram. Neste momento já chegámos a acordo, estamos a chegar a acordo, cerca de um valor à volta dos 2 milhões de euros, já andaram 1 milhão e 900, 2 milhões de euros, que as águas nos têm que pagar, que vai ser abatido na dívida. Paralelamente a isso, há de decorrer, neste momento, em tribunal, num tribunal arbitral, que foi constituído só para este efeito, num coletivo de 4 juízes, que nos foi dada razão, atenção, que foi dada razão aos municípios, em que a ADP, as Águas de Portugal, interpuseram uma ação e está a decorrer, mas foi-nos dada a razão e dificilmente a decisão há de ser alterada, porque eles contestaram a nulidade da decisão, porque não podiam contestar outra situação, e em princípio, se nos for dada a razão, esta situação poderá ficar resolvida. A dívida na sua íntegra. Mas relativamente a essa questão... Ou seja, a Câmara do Sabugal deixa de ter que pagar esses 10 milhões de euros? Vamos receber 2 milhões das águas que nos devem, vamos abater na dívida, que é que está, que não pode ser de outra maneira, e se o Tribunal nos der razão como esperamos e que nos vai dar razão, a nós e aos outros municípios, vamos ser ressarcidos praticamente deste valor. Mas relativamente a essa questão que dizem que as contas do município estão uma desgraça, no relatório semestral, muito rapidamente, no relatório semestral, o resultado líquido passou de 711 mil euros do ano passado para 2 milhões e meio este ano. Portanto, o município de Sabugal paga há 20 dias e já chegou a pagar a 4 dias. Isto é, a injetar dinheiro na economia. Portanto, não estão a ver. Temos uma capacidade, indevidamente, neste momento, nós temos uma dívida de 12 milhões 513. Temos uma capacidade de indevidamente de 15 milhões 790 ainda. Portanto, é um município com contas em dia, contas certas e contas devidamente estruturadas. Vítor Proença, relativamente às IPSS, o setor determinante no Conselho do Sabugal, o que é que a Câmara pode fazer para apoiar este setor? Muito importante. É um setor extremamente importante, a par da agropecuária. Emprega cerca de 700, 800 pessoas, tem cerca de 1000 e tal utentes, há muita gente em espera, em lista de espera, e sim, é um setor que se debate com alguma dificuldade de mão de obra especializada, que tem sido suprida com alguma imigração que tem chegado ao território. Neste momento nós na escola já temos 15 nacionalidades que têm suprido essas necessidades, mas sim, o setor social é um setor importante. Não esquecer que o setor social é alavancado e financiado pelo Estado, tem contratos com o Estado. Todos os utentes, ou a maior parte dos utentes, têm contrato com o Estado e essa é uma responsabilidade do Estado. Embora a Câmara tenha vindo a apoiar naquilo que é equipamento, obras, através do CLAS, de alguma formação, já propusemos uma central de compras para que haja uma integração e haja aqui poupanças. Portanto, temos estado sempre também a alavancar. Neste momento exportamos um apoio para a fatura da água anualmente. Agora, pagar as despesas fixas. Porque o que o Paulo então diz é pagar as despesas fixas, gás, eletricidade e água. E eu perguntei uma IPSS, uma grande IPSS, que me desse valores. Bem, vocês não estão bem a ver. Isto dava 2 milhões e meio por ano. Agora, está a dizer o dito por não dito. Não é verdade. É uma parte. Vamos só dar uma parte. Pronto, ok, tudo bem. O que é Com regras. Mas não diz lá isso. Lá está escrito, não é isso? Mas digo aqui, tem que ser assim. Agora, como é evidente. O setor social é importantíssimo. E queria fazer aqui um parênteses. Naquilo que é também na criação de emprego. Também tem um papel importantíssimo. Neste momento no Soito vai abrir uma nova unidade na área da deficiência que vai criar 30 postos de trabalho. Tem uma outra candidatura aprovada no PRR para cuidados continuados, cerca de quase 13 milhões e meio, ou 3 milhões e 900, também vai criar uma quantidade de postos de trabalho. Também é nesta área que nós temos que apostar e ajudar, como o seu provedor da Santa Casa do Soito faz, é pena não acontecer com outros, faz, também para criar emprego e criar economia local. Paulo Leitão Batista, na área da saúde, há alguma queixa no Sabugal? O serviço está a funcionar em condições ou é preciso fazer mais por parte da Câmara para que o serviço de saúde funcione melhor? É preciso fazer muito mais. Deixe-me só dizer que quanto à dívida de água, este otimismo todo foi o que sempre a Câmara disse. Até houve um Presidente de Câmara que disse que nós ainda íamos receber.
E é provável, nós é que somos vereadores. Mas é que é certo- provável que vamos perceber. Eu sei, isso é sempre dito assim, Claro que não é? Até o projeto da estrada também já está pronto. Os tribunais, Acabou de está pronto, adjudicar, está pronto. já tem pronto. Está pronto. Olha, e parece que esta decisão, que é dos tribunais, também já antecipa como estando deles. Mas o certo é que não criaram uma provisão para enfrentar a dívida e agora a única realidade que nós sabemos é que a Câmara tem uma dívida de água a pagar que resulta em 90 mil euros por ano. 90 ou 900 mil? Não, desculpe, 900 mil. Obrigado por me corrigir, que de facto era muito pouco e o Vítor Proença também não precisa de ajudas destas. São 900 mil. 900 mil euros por ano. Claro que sim. E esta é que é a realidade. Não é o resto. Não é, digamos, o que se vem para aqui dizer, que os tribunais vão decidir. Os tribunais podem decidir uma coisa, podem decidir outra. Não é Agora, decidir, é informar as pessoas. ter gasto o dinheiro dos munícipes que cobraram da água e não o ter guardado numa provisão é de facto um erro. Peço desculpa, um parênteses. Há uma conta provisionada, não é com um valor significativo, mas existe essa conta. Mas devia ser o valor da ação. Não sei. Mas devia ser o valor da ação. Não há. Sabe bem que não há. Devia ser o valor da ação, a provisão. Mas de qualquer forma, quanto ao setor social, evidentemente que há regras. Se a Câmara for pagar, por exemplo, a eletricidade, o custo de energia a uma IPSS, o que é que essa IPSS faz? Nunca instalará energias renováveis, um sistema de energias renováveis. Portanto, vamos ter que primeiro dizer, instalem painéis solares ou qualquer coisa para para diminuir o custo energético e a Câmara suportará o resto dentro de limites que evidentemente depois serão negociados e serão falados com as IPSS como tudo. Um programa eleitoral é um programa eleitoral e a prática depois da sua aplicação será efetivamente feita com rigor, como é óbvio e como será necessariamente garantido. O setor da saúde preocupa-nos muito. Porque, de facto, ainda agora o Centro de Saúde teve que fechar 3 horas. Nunca tinha fechado, fechou 3 horas. E hoje fechou 3 horas, amanhã pode fechar 4 e outro dia, um dia ou 2, porque, de facto, temos falta de profissionais de saúde. Eu não estou aqui a imputar a responsabilidade à Câmara. Não é isso que estou a dizer. Porque a Câmara não assumiu competências na área da saúde. Exatamente, não assumiu competências e se calhar fez bem, porque tem que haver, com competências tem que haver meios, os meios também não chegaram. Onde a OLS não é essa delegação. Pronto, mas de qualquer forma, mesmo para virem competências, tem que vir recursos e muitas vezes essas competências não vêm acompanhadas por recursos suficientes para as câmaras assumirem por inteiro, digamos, esses compromissos e essas competências. Mas é importante que no setor da saúde toda a gente tenha acesso a uma consulta médica regular. O que nós dizemos é que vamos garanti-lo, seja naqueles que efetivamente podem ir ao centro de saúde e terem a sua consulta, seja nas chamadas extensões aos postos de saúde que existem nas freguesias, através de uma unidade móvel, outra hipótese que vá às freguesias, e num limite. Se houver freguesias onde nem a unidade móvel tenha capacidade de ir lá, a Câmara organiza-se com o centro de saúde para que os utentes se possam ir buscar de manhã à sua aldeia, venham ao centro de saúde logo de manhã também, tenham a sua consulta e regressem a casa. É uma medida fundamental, de facto, para apoiar o setor da saúde, porque nós damos muita importância a esse setor da saúde, ela é fundamental e, portanto, nós não vamos deixá-lo de lado. E também queremos implementar um seguro de saúde municipal e garantir uma assistência constante às pessoas que estão nas nossas freguesias em termos de saúde. Claro que aqui a saúde não é, como já disse, uma responsabilidade do município, nem poderá ser. Temos que sempre articular com o Ministério da Saúde, mas o município pode ajudar e, de facto, pode ajudar muito a que a saúde chegue a todos os utentes do nosso concelho. Francisco Barros, se o Chega chegar à cadeira maior da Câmara do Sabugal, de que forma o município vai poder ajudar os munícipes a tratar da sua saúde? Bom, eu contactei com todas as juntas de freguesia, algumas responderam, outras não, mas a grande maioria delas respondeu-me dizendo que ou não tinham posto médico ou estava fechado o posto médico há uns meses. E outras que diziam que era o centro de saúde do Sabugal onde se deslocavam as pessoas. O Chega vai pretender, sendo possível, até do ponto de vista financeiro, temos que ver qual é a situação da Câmara, tem como objetivo abrir os postos médicos que existem nas freguesias. O ideal seria estarem abertos todos os dias, mas parece-me que seria difícil. Portanto, é arranjar a solução que seja a solução viável e possível, mas para garantir que as pessoas podem ter cuidados de saúde primários perto de si, de acordo com a disponibilidade que seja possível dar, mas que nas freguesias isso exista. E depois tem que se articular
para, no caso das pessoas que têm que se deslocar ao Sabugal, terem apoio na deslocação ao Sabugal, ou à Guarda ou à Covilhã, se necessário for. Esta é uma área muito sensível, que eu acho que todos os partidos, independentemente de opções políticas, deviam pôr-se de acordo para conseguir fazer com que esta solução fosse realizada o mais rapidamente possível e o mais eficientemente possível, porque as pessoas nas freguesias queixam-se de que não têm médico. Antes tinham um médico uma vez por semana, depois deixaram de ter. Para ter uma receita de uma coisa qualquer, têm que marcar consulta no centro de saúde. Depois não sabem se têm lá médicos, se não têm. Depois não sabem se têm consulta. Portanto, andam para cá e para lá. Portanto, tem que se garantir a possibilidade das pessoas terem alguma certeza na prestação destes cuidados de saúde. Naquilo que for mais grave, digamos assim, ou que exigir outros cuidados de saúde diferenciados, haver a capacidade de fazer com que as pessoas se desloquem, nomeadamente a Coimbra. E em Coimbra, a ligação Sabugal-Coimbra é uma ligação, tanto quanto me dizem, muito deficiente no que se refere aos cuidados de saúde. Portanto, temos que criar esse serviço para que as pessoas se sintam seguras que, indo a Coimbra, depois não ficam em Coimbra, que têm o retorno ao Sabugal. Mas isto é uma área que eu acho que é tão sensível que nem é politizável no mau sentido. Isto é uma área que o PSD, o Chega e o PS devem pôr de acordo para tentar resolver isto o mais rapidamente possível. Atribuir compensações aos médicos é uma solução viável, por exemplo? Por exemplo, nós não temos preconceitos em relação a nada. É pôr em cima da mesa aquilo que for execuível, ser execuível de forma a que as pessoas tenham acesso a estes cuidados. Isso para nós é que é importantíssimo. Ora, Vítor Proença neste momento tem 26 minutos, 36 segundos, por isso apelo à sua capacidade de síntese nesta questão da saúde. Como é que é possível a Câmara de Sabugal resolver estes problemas da área da saúde no município que é envelhecido, que tem uma grande dimensão geográfica? Como é que pode obviar estes problemas? Obviamente, como já foi dito aqui, não é uma competência do município, mas obviamente nós temos a obrigação de ajudar a nossa população, nomeadamente as juntas de freguesia, em suprir algumas necessidades que na área da saúde temos. Como sabem, foi constituída uma USF no Sabugal recentemente, ela ainda está numa fase de adaptação. É um modelo de gestão que está sendo implementado no país neste momento e que neste momento atraiu 4 médicos, tem 3, vai chegar outro em março, e que nenhum habitante de Sabugal vai ficar sem médico de família. Isso é ponto assente, garantindo o SAC aberto. Aconteceu na semana passada que o SAC, por um problema qualquer que houve, mas o problema que houve foi logo ampliado, fotografias e não sei o quê. O problema político que é normal, vem a coisa logo por aí. Mas o que é facto é que o Centro de Saúde neste momento está a funcionar com 7 profissionais de saúde. 7 profissionais de saúde, vem um em março, muito porque alavancado pelo regulamento que a Câmara apoiou. 3 desses médicos foram apoiados por esse regulamento, em que atribuímos um valor mensal a cada médico e outro tipo de regalias, e decidiram vir trabalhar para o Sabugal. Também temos com as freguesias um protocolo, com 11 freguesias, um protocolo, que lhe pagamos um valor para, pelo menos, uma vez por semana terem um médico para dar consultas. Transferimos para a Junta de Freguesia também essa competência. Obviamente que ainda não chega. É necessário também lutar pela abertura de algumas extensões que estão encerradas. Mas, com a falta de médicos que há, não vai ser muito fácil. Portanto, teremos que arranjar outras soluções, mas sempre articuladas com o OLS, porque nós não temos essa competência da saúde, porque, obviamente, como há o OLS, essa competência não foi transferida para as câmaras. Estamos a chegar ao fim, mas antes vamos dar a oportunidade a cada candidato para apelar ao voto, num minuto, sendo que, neste momento, em termos de tempos, Francisco Barros é quem gastou menos tempo, tem 22 minutos e 21 segundos. Paulo Leitão Batista, 25 minutos, 02 segundos, e Vítor Proença, 28 minutos e 31 segundos. A ordem sorteada no início deste debate, quanto ao encerramento, ditou que Paulo Leitão Batista é o primeiro a intervir, seguido de Vítor Proença e, por último, Francisco Barros. Paulo Leitão Batista, num minuto e meio, que vai dizer a um eleitor do Sabugal para votar no PS e para votar em Paulo Leitão Batista para a presidência da Câmara do Sabugal. Bem, o que eu tenho a dizer é que nós, de facto, apresentamos uma candidatura séria, com bons elencos, bons candidatos, boas equipas, com um programa
sério, que não é um programa copiado, mas um programa pensado e adaptado à medida do Conselho. Ambicioso, é verdade, mas capaz de dar um novo rumo a esta terra. Esta terra, de facto, é uma terra promissora. O Sabugal é uma terra com potencialidades, com capacidades, e nós queremos, de facto, aproveitar todas essas potencialidades para desenvolver o Conselho. Falámos aqui de diversos setores, desde a agricultura, a pecuária, falamos da saúde, da indústria e do comércio. De facto, para todos eles temos medidas, e temos medidas capazes de impulsionar um desenvolvimento, um progresso que é necessário, aliado a uma gestão autárquica, transparente, aberta e participada. Não queremos mais estas situações em que a Câmara decide sem dizer nada a ninguém e como se fosse dona de tudo, nomeadamente na cidade do Sabugal. A cidade do Sabugal também é daqueles que lá nasceram, também é da Junta de Freguesia que os sabugalenses elegeram. E comigo, os presidentes de Junta serão todos respeitados, a começar pelo Presidente de Junta do Sabugal, seja ele de que partido for. É com ele que falarei e estará sempre comigo ao meu lado. Eu não subirei a palco nenhum como Presidente de Câmara sem ter o Presidente de Junta do Sabugal ao meu lado quando isso acontecer no Sabugal. E digo isso porque há a tendência que na Câmara do Sabugal é muito acentuada de desvalorizar o autarca da sede do Conselho. Terei respeito por todos, mas darei ao autarca do Sabugal o mesmo respeito que damos aos outros. Vítor Proença, porque é que os sabugalenses devem votar em si no próximo dia 12 de outubro? Devem votar em mim e na minha equipa inequivocamente, porque temos um programa arrojado, um programa que valoriza as pessoas, muito focado para as pessoas. Vamos dar continuidade ao programa que tínhamos anteriormente. Muitas das medidas estão neste programa, porque as pessoas no Sabugal conhecem-me todos os dias. Eu moro há 35 anos no Sabugal, sou pai de 2 filhos, que se calhar o crime que cometeram foi vir morar para o Sabugal e construir casa no Sabugal e ter filhos no Sabugal, mas o que é facto é que estou lá todos os dias, contacto todos os dias, que as pessoas sabem que podem contar comigo, eu vou ao encontro das pessoas, sei o que é que as pessoas precisam, temos uma equipa motivada, que já demos provas disso neste mandato, e que obviamente vamos executar o nosso programa que temos aqui, que é um programa abrangente, um programa que não disse aqui que tem financiamento garantido para a maior parte dos projetos que estão aqui neste programa que eu aqui tenho, tem financiamento garantido na ITI da CIME, cerca de 7,5 milhões de euros, e é aí que nós nos vamos empenhar. Quero uma Câmara, posso garantir a todos que é uma Câmara transparente, que tem tido inspeções de todas as entidades e felizmente não tem tido grandes reparos, e que vamos continuar a purgar por isso. Confiem em nós, vamos obviamente liderar a Câmara com abertura, com transparência, com uma gestão equilibrada como devíamos ter feito até agora. Os sabugalenses conhecem-me e sabem que podem contar comigo. Muito obrigado. Francisco Barros tem uma folga bastante grande relativamente aos seus adversários, 22 minutos e 21 segundos. Porque é que os sabugalenses devem votar em si no próximo dia 12 de outubro? Eu acho que, por variedíssimas razões e em comparação com os meus opositores, os sabugalenses tirarão com certeza essas ilações e essas conclusões. Há um assunto que não foi possível falar, e penso que os meus colegas também não falaram, que eu agora aproveito para falar, que tem que ver com os incêndios. Os incêndios, de acordo com as palavras de Vítor Proença, cerca de 40% do território ardeu. Eu estava lá, como é evidente, e daquilo que eu pude presenciar, durante praticamente 2 dias houve uma ausência total da Câmara. Mas, independentemente disso, o Chega, ganhando a Câmara, quer dotar as juntas de freguesia de equipamento e de formação das pessoas que permita intervir na fase inicial do incêndio, que é a fase mais fácil de combater o incêndio, porque se está à espera dos bombeiros e da autorização de Lisboa para combater o incêndio, depois torna-se uma coisa absolutamente catastrófica. Por outro lado, nós vamos fazer com que a Câmara seja, na realidade, transparente. Nós vamos publicar as declarações patrimoniais de todos os vereadores, pelo menos os do Executivo, embora os outros também sejam obrigados a fazer a declaração patrimonial. Agora é a entidade de transparência, antes era o Tribunal Constitucional. Vamos fazer essa declaração na declaração de interesses do Sabugal, que tanto quanto eu pude ver no site, embora o regulamento determinasse isso, não há nenhuma publicação das declarações de nenhum membro da variação. Vamos fazê-lo. E é uma coisa muito importante que as pessoas têm que ter noção.
O Vítor Proença falou aqui há bocado dizer que não vem aqui discutir questões pessoais. O Vítor Proença, relativamente ao Tribunal Constitucional, não é nenhuma questão pessoal. O Vítor Proença só tem de declarar ao Tribunal Constitucional, na altura que agora é a entidade de transparência, o seu património todo, porque é Presidente da Câmara e porque era vereador. Portanto, não é uma questão pessoal, é uma questão política, uma questão institucional e uma questão ética. E o Vítor Proença só declarou parte, porque declarou, pelo menos que se conheça tudo, exceto a cota que tinha de 20% na Abissabugal, que, entretanto, em 2015, vendeu a uma pessoa da família dele. Portanto, é muito bom que as pessoas percebam que isto não tem nada de pessoal, é pura e simplesmente institucional e é político. O Presidente da Câmara e os vereadores têm a obrigação legal de declarar ao Tribunal Constitucional todo o seu património ativo e passivo. E o Vítor Proença optou por não o fazer. E não explica porquê. Não explica porquê. É bom que o explique. Assim como outras coisas que também acho que seria de bom tom que pudesse explicar aos sabugalenses o que é que se passou em relação a alguns eventos, alguns factos que são sustentados por documentos oficiais, que são públicos, são de acesso livre. Portanto, toda a gente tinha acesso a ele. A única coisa que o Chega fez foi, dos zunzuns que atravessam o Conselho de les a les, foi tentar verificar se aquilo era verdade ou não. E algumas das coisas, de facto, eram verdade. Era verdade, por exemplo, que o Vítor Proença não declarou ao Tribunal Constitucional os 20% que tinha na Abissabugal. E daqui decorrem umas outras coisas que o Vítor Proença vai ter que esclarecer. Não é a mim, não é a si, não é ao Paulo Leitão Batista. É aos sabugalenses, que eles é que têm que saber isso. É bom que as pessoas percebam que isto não tem nada de pessoal. O Vítor Proença pode ficar incomodado, porque eu percebo que fica incomodado, porque não vai poder responder, a não ser que tenha alguma desculpa redundante e que explique porque é que não declarou a Abissabugal. Agora, isto tem que ser dito. As pessoas não podem ter medo de dizer as coisas. E é esta transparência que nós vamos pôr na ação que nós vamos ter na Câmara. O respeito pelas pessoas vai determinar o exercício do mandato do Chega na Câmara de Sabugal. A proximidade com as pessoas. A Câmara serve para servir as pessoas. A Câmara não é um complicador. A Câmara é um simplificador da vida das pessoas. E é isso que nós vamos fazer da Câmara de Sabugal quando ganharmos. Ficamos por aqui neste debate. Agradeço a disponibilidade de Francisco Barros, Paulo Leitão Batista e Vítor Proença, esperando que tenham contribuído para os esclarecimentos eleitores do Sabugal. Pode voltar a ouvir o debate autárquico do Sabugal no Facebook da Rádio Altitude ou em reposição nos 90.fm às 8 da noite de hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.